Estamos de volta com Em Minas, agora apenas aqui no Portal Uai, no canal do YouTube, com a Maria Elvira de Sales Ferreira, eterna política, líder política, empresária, jornalista, relações... Tudo, né, Maria Elvira? Na TV, a gente estava falando há pouco das viagens marcantes, fora o Brasil, que você é apaixonada. Qual o país que mais te encanta? Você falou a Itália. Por quê? Qual lugar da Itália? Por que a Itália? A Itália é um conjunto, né? Junta as belezas naturais, que são fascinantes, né? Com os lagos, as grutas, né? Realmente a costa, né? O recorte das costas da Itália são maravilhosos, passando pela história, e com a história os monumentos, as cidades, as montanhas. Eu diria que não vejo nada que se compare à Itália, não, em termos de conjunto. Uma riqueza, né, cultural, uma riqueza do fantástica, povo, da tradição. Né? Porque a civilização romana, ela foi extremamente desenvolvida. Então, eles avançaram, inclusive, pelo mundo, né? Chegaram ao Egito, chegaram à África. Com marcas, né, dos romanos até hoje. A marca dos romanos está em toda parte. Eles desenvolveram uma capacidade de fazer infraestrutura, né? Inclusive estradas, pavimentavam coisas que nós até hoje nos surpreendemos com a capacidade deles de construção, né? Então, eles fizeram coisas maravilhosas, né? Então, Roma antiga, mas não só Roma, para todo lado você encontra coisa dos romanos que te impressiona, né? Eu acho que a Grécia também, é claro, a gente tem o maior respeito pela cultura grega, mas, na minha opinião, os romanos os suplantaram. Porque acho que foi uma cultura muito presente e hoje na Itália eu penso que ainda... Claro que aqui no Brasil nós temos, cada um tem a sua identidade. O sulista, o nordestino, o nortista. Sim. Mas eu penso que na Itália ainda sobrevive aquela questão das regiões emancipadas, né? Que você tinha o senhor, o siciliano, aquele do Tirol, o outro de Veneza, que foram depois convidados a se unir e formar a República Italiana, mas eles preservam muito sua cultura original, às vezes com acento, com dialeto que você não entende, não compreende. E aí vem as outras coisas, né? A música é muito bonita, né? A comida é maravilhosa, né? As festas deles, procissões, a parte religiosa, né? E outra coisa também, né? A estética e a moda, por exemplo. Não há moda. Até a própria França, que tem uma moda maravilhosa. Por exemplo, você vê um desfile, como eu vi há poucos dias num vídeo, um desfile de Dolce & Gabbana, dentro de um dos palácios da Roma Antiga. É uma coisa estratosférica. Como que alguém pode criar aquela beleza, né? É de arrepiar, né? Então, realmente é difícil competir com a criatividade dos italianos e com o que eles conseguem construir em termos de beleza. A mulher que viajou o mundo inteiro falou no final da TV que depois da Itália, que você apaixonou pelo Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul, eu gostei muito de um lugar que eu vi. O que chamou a atenção? Ha Long Bay. Para mim, em termos de beleza. Ha Long Bay, aquele filme da Catherine Deneuve, Indochina, você vê muito lindo. Como paisagem, para mim, foi a coisa mais bonita. Porque a água é absolutamente cristalina e de dentro da Bahia saem aqueles limestones, né? Aquelas pedras assim, pontiagudas, esverdeadas, claras. E aí, no meio daquilo tudo, você vê aqueles barcos de junco, sabe? É uma paisagem louca. É lindo, 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 lindo. Agora, tem muita coisa bonita, né? Eu acho que a China também é um país muito bonito, o Japão é um país muito bonito. Quer dizer, você vai ver coisas bonitas no mundo inteiro. A Tailândia é muito bonita. O que você escolhe um país? Quando você fala assim, vou para tal lugar, quero ver tal coisa, o que te leva a conhecer um país? Olha, eu tenho muita humildade, eu gosto de procurar quem entende do ramo. No meu caso, eu tenho uma ligação muito grande com o Flávio Gel. Porque o Flávio é um expert, ele tem anos e anos e anos nisso. Então, quando eu viajo com ele, eu sei que eu estou em excelentes mãos. Não estou fazendo aqui nenhuma publicidade não, viu, gente? Mas é porque ele sabe tudo. E eu ainda sou muito curiosa.
Eu ainda compro guia antes, os guias, e estudo. Mas não era gostoso viajar com o guia? Porque não tinha internet. A gente comprava o guia. Muito bom. E viajava. Não é, E tinha a o gente Michelin, depois teve um outro aqui do Brasil. Aí você chega no país, você já sabe quais são os produtos, você sabe um pouco da cultura, você sabe um pouco da religião. Agora você fica no celular acompanhando como você fazia no guia? Eu sou muito analógica. E quando a gente viajava com mapa, dirigindo com mapa, pegar a estrada tal... É uma delícia, é uma delícia. Eu gostava muito. Gosto muito ainda. Facilitou muito, claro. Eu me lembro que quando eu fui a Israel pela primeira vez, eu li toda a história de Israel. Quer dizer, então quando eu fui para Israel, eu sabia o que eles enfrentaram, entendeu? Todas as questões, sabe? É fascinante. Quando eu fui à Índia, eu adoro a Índia. Apesar da miséria que todo mundo apregoa, realmente há muita miséria, mas é um país fascinante, né? É um país que a religião, por exemplo, a religião, o hinduísmo, segura aquele país, né? Porque as pessoas, no fundo, elas sempre já imaginam que tudo que elas estão passando ali, elas vão ser compensadas no depois, né? Triste isso, né? É triste, mas, por outro lado... dá um aconchego muito grande, quer dizer... Para aquele que está necessitado, desamparado. É o caso, como é que você explica as castas? Como é que vai explicar a casta? Eu não consigo entender que um pária aceite ser pária com tanta tranquilidade, não é? Então não me cabe aqui fazer esse julgamento. Mas eles, no modus deles, eles vivem lá. Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na Índia, a segunda vez, já fui à Índia 3 vezes. A segunda vez eu desci no aeroporto de Mumbai, né? E eu estava sozinha. Então eu peguei um táxi, então eu cheguei 4 horas da manhã, clareando o dia, e eu arrumada, né? Eu devia ter uns... Sem conhecer ninguém, eu ia para o hotel só. Fui para um congresso mundial de relações públicas, eu ia encontrar com uma amiga lá no hotel, né? E eu cheguei na porta do hotel, aquelas pessoas todas com aqueles turbantes, né? Os sikhs, né? E eu com a minha mala. Mas é uma impressão horrível, né? Porque são caras, alguns com um pouco de cinza no rosto, né? Que é uma cultura milenar. E aí você entra dentro do carro, do táxi, e eles saem buzinando pela rua, e aí você olha do lado de lá, aquele povo que mora na rua. Eles nunca tiveram uma casa, nunca. Eles moram em tendas e escovando os dentes com o dedo, assim, na rua, e tomando aquele chá deles em pé, numa esburrada. É uma coisa terrível, sabe? Quer dizer, eu estou te contando uma experiência. Diferente, né? É muito diferente. E o banho é diferente também, né? Também. E aí vem aquela experiência... O povo acha que é banho de chuveiro, não é. Não existe, quer dizer, então... É realmente uma cultura... Quer dizer, eu estou contando aí... Cada cultura é uma cultura. Você deve ter ido para alguns extremos árabes aí, completamente diferente, onde a mulher tem que ter um comportamento... Também. Né? Nossa Senhora. Você deve ter passado por alguma experiência... Demais. O Catar, por exemplo, eu fui num hotel em que estavam lá os homens com as suas bermudas, tomando sol na praia, e as mulheres com aquelas roupas pretas todas do de lado burca, deles. Do lado. É um negócio revoltante, eu tenho pavor dessa coisa. Mas é a cultura deles. Mas é a cultura deles, quer dizer, eu tenho que respeitar, mas me revolta profundamente, entendeu? Que elas aceitem isso e que o Corão, que aliás dizem que não é exatamente assim, eu nunca li o Corão, mas dizem que isso é uma interpretação que eles fazem do Corão, que ao pé da letra não é assim, entendeu? Porque também, você sabe que a lei ela é interpretada da forma que às vezes interessa. Às vezes de forma completamente diferente do que está na letra. Então, eu como feminista de carteirinha, desde que eu nasci quase, para mim, essa cultura islâmica me revolta muito, principalmente a maneira como é tratada a mulher. Né? Mas tanto que eu não me sinto muito à vontade nos países islâmicos, não. Eu passei 12 dias no Irã, é um país assim, que tem uma beleza, a parte artística é muito bonita, né? Mas passei
12 dias com aquele paninho na cabeça, entendeu? A Beth agora foi há pouco tempo, a Beth Pimenta foi depois de mim, né? Mas com aquele paninho na cabeça, o que eu fazia? O que eu fazia? Eu inventei uma solução inteligente. Eu levei uns chapéus muito bonitinhos de palha, então eu colocava na cabeça como se eu fosse uma apanhadora de café em São Paulo. Então eu botava aquele paninho, uns lenços bonitos, né, de seda, com um chapéuzinho em cima. Então eu não me sentia como elas, não, eu sentia diferente. Mas tinha que ser assim. Um dia no café da manhã, meu lenço escorregou, o garçom veio, sabe, me cutucou que eu tinha que amarrar depressa. Não pode. E inclusive, eu andei, um dia eu estava de calça jeans, uma calça bonita, eu percebi que não estava agradando, porque não pode mostrar o corpo, as formas do corpo. Não pode. Aí a gente tem que comprar umas túnicazinhas para vestir por cima. Né? Então, é bastante incômodo para a gente. Com base nesse relato e nessa vivência, você pode afirmar que a mulher brasileira está entre... como eu posso dizer, das que têm mais espaço para o respeito, para o trabalho, para as atividades que desejarem? Eu acredito que sim. Acredito que nós realmente evoluímos muito, né? Mas ainda temos a questão de preconceito. Tem sim. Existe o machismo, ele é uma questão cultural, ele está em toda parte, está na cabeça das pessoas, nas próprias mulheres, que muitas vezes discriminam as outras mulheres, criticam demais as mulheres, nas próprias empresas onde elas trabalham, ou no serviço público, ou na rua. Quer dizer, pré-julgam, não é? Pré-julgam. E eu diria que nós ainda temos muito para avançar. Mas em termos de legislação, melhorou muito. Por exemplo, quando eu entrei na Assembleia Legislativa como legisladora, a gente ia para a tribuna. Eu, por exemplo, me elegi sempre em cima da bandeira da mulher. Quer dizer, tanto que meu slogan era a hora e a vez da mulher. Foi 86, né? 86. Era a hora e a vez da mulher, a mulher certa no lugar certo. Quer dizer, eu sempre fui coerente e foquei. Quer dizer, claro, eu sempre defendi educação, sempre me preocupei com o meio ambiente, mas a minha bandeira era as questões das mulheres. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma vez eu vi você falando isso numa palestra. É verdade que no seu primeiro mandato, quando você chegou na Assembleia Legislativa, não tinha banheiro feminino para deputada? Não tinha. Só tinha banheiro para deputado? Só para deputado, entendeu? Eles tiveram que... Tinha vários banheiros, tiveram que adaptar, botar placa, botar chuveirinho, entendeu? Arrumar tudo para nós. Gente, isso foi outro dia. Foi outro dia. Olha, entendeu? O avanço. E mesmo quando nós chegamos na Câmara Federal, que eu era a única mulher da bancada feminina, da bancada mineira, eram só homens, eu me lembro que eu fiz uma carta para a diretoria geral, porque, por exemplo, a gente ficava lá o dia inteirinho. Não tinha bidê, claro, mas não tinha chuveirinho também não. Entendeu? A gente precisa disso, né? Então, eles fizeram a adaptação no nosso banheiro feminino, que tinha banheiro feminino, vou colocar chuveirinho. Quer dizer, a gente está sempre reivindicando alguma coisa, porque está sempre para trás, sempre atrasado. Então, acho que estão chegando agora, estão pegando o caminho já bastante adiantado, que vocês abriram as trincheiras. Agora já tem uma mulher, já tem mulheres na mesa. Agora, lá na Assembleia, a vice-presidente é a Leninha. É uma mulher. Mas na nossa época, nós sentamos de todo jeito, não conseguimos. Entendeu? Então, é sempre assim, a gente planta para outras colherem. E isso é importante. Quer dizer, as pioneiras, elas plantam para as outras colherem. E é muito importante que se faça isso e que se saiba disso, não é? Então, por exemplo, eu tenho uma lei que me orgulha muito, que foi uma luta danada, quando eu era deputada federal, que obrigou o SUS a reconstruir a mama da mulher que tivesse sido mastectomizada pelo câncer de mama. Você pensa bem, a mulher tirava a mama, se ela não tinha dinheiro, ela ficava com um buraco aqui, ó. Pensa bem. A mama para a mulher é igual o pênis para o homem. É um órgão da feminilidade para ela, entendeu? Se ela não tem a mama, ela se sente castrada, entendeu? Então, eu me lembro que eu perdi uma irmã com 29 anos, a Maria Antonieta, em 1969. Ela retirou a mama toda, radicalmente. Na época, o que tinha, sabe o que era? O saco de alpiste. Enchimento. Botava dentro do sutiã. Depois vieram os enchimentos, os bojos, não é? Eu me lembro que uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu trouxe uma encomenda, não para minha irmã, para uma outra pessoa.
que colocavam uma coisa assim para apertar, por causa dos linfonodos, né? Então, quer dizer, não tinha quase nada, não tinha nada. Hoje não, hoje tem mil coisas. Mas hoje, inclusive, quando eu fiz esse projeto de lei, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, e tive o apoio do Zé Serra, porque deputado não pode fazer lei que cria despesa para o governo, né? Sabe que isso é constitucional. Então, eu tive o apoio do Zé Serra, tive o apoio do Fernando Henrique, 2 anos tramitando, brigando, conversando com líderes, com bancadas, com partidos, até ser aprovado no dia 8 de março, entendeu? Com o apoio da bancada feminina. Então, por exemplo, para mim, meu mandato valeu só de ter aprovado essa lei. Porque no ano passado, 28 mil mulheres foram operadas graças a essa lei, que depois se estendeu para os planos de saúde. Porque da primeira vez nós não colocamos plano de saúde, senão eles iam criar caso. Deixou para depois. Deixamos para depois. Na segunda etapa, a Jandira estendeu, já tinha saído, estendeu para os planos de saúde. E agora, já uma deputada lá do Norte, a pessoa já pode, já pode fazer a cirurgia imediatamente se ela quiser. Entendeu? Maria Elvira, só tenho que te agradecer a sua trajetória, o seu conhecimento e a sua dedicação, né, que você teve na sua vida pública. Mas isso é o que dá muito obrigado pelo seu gente carinho de ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui hoje conosco. Muito obrigado, viu? Que bom, que bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carline. Prazer estar aqui. Ainda mais porque me emociona muito estar na TV Alterosa, que faz parte do Grupo Associados, o qual meu pai serviu tantos anos, né, o Newton de Paiva Ferreira, e ele era um apaixonado pelos diários e emissores associados. Tanto que a foto dele está aqui nesse prédio, né, lá no andar da diretoria. Terceiro. A foto no terceiro andar, está lá a foto do velho Newton de Paiva Ferreira, meu pai, que realmente foi um homem exemplar, que eu sempre tentei seguir os passos dele, porque ele era um homem que gostava muito de ler, estudar, político, gostava muito de política. Puxou ele. Não é? Muito obrigado. Que bom. Obrigada. Fique com Deus, a casa é sua, volte sempre. Obrigada. Esta é Maria Elvira de Sales Ferreira, uma querida amiga, incentivadora da cultura, das artes, do turismo, mulher pública que dedica-se ainda ao estudo da boa política, da política sadia. Muito obrigado, gente. E viva as mulheres, né? É.